impressionados primeiro com essa rapidez. É assim mesmo. Nós estamos num momento novo, de um novo mundo da comunicação. Não há como impedir isso. E ele que faça o mesmo. E ele fez. Distribuiu, foi lá no Salão Verde, deu uma entrevista aqui para a Jovem Pan, né? E depois um assessor dele me resgatou essas imagens, mostrando, ele queria mostrar que não foi exatamente uma ação sexual. Mas olha, porque é essa história, é uma troca de situação. Se fosse uma deputada de esquerda e um bolsonarista, que isso virou um jargão no Congresso Nacional, aí o mundo cairia. E olha, Pavinato, eu vou te dizer a verdade, eu coloco no mesmo patamar uma importunação política e coloco no mesmo patamar uma agressão política e um desrespeito. E isso aconteceu na melhor das hipóteses para ele se defender. Para ele se defender, ele vai ter que falar: eu agredi a deputada politicamente. Havia um costume muito forte de que as pessoas deveriam respeitar o espaço do outro. Era assim. Uma pessoa não pode nem falar próxima a outra, muito próxima, estamos falando no dia a dia. Em alguns países, por exemplo, se evita o toque. O Brasil é de muito tocar, isso é um costume, mas é necessário respeitar o espaço das pessoas. Eu sei que na Câmara dos Deputados existem debates acalorados e lá a situação está muito tensa, na Comissão de Segurança Pública está muito tensa e tal, mas isso não pode se banalizar. Eu continuo achando que não houve importunação sexual, mas não torna a situação menos grave, não. Foi sim uma agressão, uma tentativa de intimidar a deputada, e insiste que o deputado Gerry não faria o mesmo e se estivesse ali na frente dele um deputado, um coronel, o que estão sempre ali na Comissão de Segurança Pública. Pavinato. Sabe qual é o problema, Zé? É que em Brasília não tem mais decoro. Hoje em Brasília só há decoro italiano. Agora, Mota, e em relação a essa manifestação da deputada Alice Portugal, que a gente destacou aqui no início, quando reportava o caso, que achou, é muito oportunismo falar em censura diante de um caso como esse? O Brasil foi invadido por um bando de robôs ideológicos. Eles têm a mesma programação, Binha. Nenhum deles resiste a 2 minutos de conversa com o ChatGPT, né? A programação deles é discurso de ódio, Bolsonaro, redes sociais, seja lá o que acontecer. Ô Mota, eles são o chato GPT. Não, eles são os chatos do PT. Olha aí, melhorei. Mas é isso, eles provavelmente têm costurado assim dentro do bolso do paletó, em algum lugar um papelzinho onde o acontecimento do dia é encaixado ali, e aí eles repetem Bolsonaro, discurso de ódio, e vão por aí afora. Chegam ao absurdo de pegar eventos graves que mereciam um tratamento sério, né? Como esses que a gente viu nos últimos dias, eu não vou nem mencionar aqui, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, que deixou pais e mães em polvorosa no Brasil inteiro. Eles chegam a usar coisas graves como essa para encaixar nessa receitinha ideológica robotizada e ficar repetindo isso como se fosse verdade. Eu acho que isso é o atentado mais grave à democracia que você pode ter, né? É a distorção proposital de tudo que acontece para servir a um discurso ideológico completamente cansado, completamente exaurido. E eu acho que esse caso, um caso como esse, poderia ser resolvido, né, de uma forma simples. Basta essa é a minha opinião, né? Bastaria um pedido de desculpas, né? Olha, desculpe, eu agi de forma inapropriada, não deveria ter me aproximado tanto, não deveria, né, aquilo não foi uma coisa correta que eu fiz, peço desculpas. Pronto, acabou-se. Eu acho que isso seria uma forma, talvez, de colocar uma pedra sobre isso, mas a gente volta àquela questão, né? E essa é a questão central desse acontecimento. A regra que vale para um lado não é a regra que vale para o outro. Pavinato disse tudo. Como é uma deputada que apoia o presidente Bolsonaro, ela perde a sua condição de mulher
e passa a ser simplesmente uma bolsonarista. A mesma coisa aconteceria se ela estivesse em qualquer outra categoria de minoria que tivesse sido agredida pela sua condição de minoria, né? Se você for um índio e apoiar o presidente Bolsonaro, você deixa de ser índio, você passa a ser um arruaceiro e por aí vai. Vamos usar a linguagem do Terceiro Reich? Era assim, o alemão tinha o direito de violentar o judeu, mas o judeu não podia violentar o alemão, mesmo sendo judeu alemão. É o que está acontecendo no Brasil. É nazismo puro. Olha, já tem uma repercussão aí no Congresso, Zé. Notícia que eu estou vendo aqui, inclusive agora no site da Jovem Pan, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL aqui de São Paulo, anunciou que vai acionar o Conselho de Ética contra o deputado Márcio Gerri, por causa desse caso do episódio do qual a gente está tratando aqui. E aí a própria matéria aqui do site da Jovem Pan tem as aspas com a argumentação do que alega o deputado Bilinski, que apresenta esse recurso ao Conselho de Ética. Ele diz o seguinte: como aconteceu dentro das dependências da própria Câmara dos Deputados, é certa a competência deste Conselho de Ética para instaurar processo ético contra o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, pois os atos que denotam a quebra de decoro parlamentar foram praticados em decorrência dos abusos das prerrogativas constitucionais asseguradas pelo seu mandato eletivo. A gente até pescou ali a reportagem que está na íntegra lá no site da Jovem Pan, www.jp.com.br. Mas, ô Vitor, não tem abuso nenhum. Não tem abuso nenhum. Não tem exercício de atividade parlamentar. Existe. Eu chegar com a minha pançorra, com o cabelo atrás do cabelo, fazer respeita dele. Não, isso é crime. Ele poderia ter sido preso em flagrante. Não tem atividade parlamentar. Isso é abuso. Isso é crime. Existem já várias repercussões. O Valdemar Costa Neto saiu em apoio da deputada, né? O PL está apoiando a deputada, lamentou o acontecido, né? E protestou. O PCdoB editou uma nota oficial em defesa do deputado Gerri, né? E será, assim, registrado no Conselho de Ética da Câmara, só partido é que pode representar no Conselho contra um parlamentar. E é isso que está sendo organizado. A Corregedoria pode iniciar um processo, a mesa diretora pode iniciar, mas se um partido político, o presidente do partido assinar, vai direto para o Conselho de Ética. E o BO foi registrado na Polícia da Câmara. Tem poder, a polícia é legislativa, né? Então ela vai fazer uma investigação preliminar e aí o Ministério Público é que entende. Então são dois processos: o criminal, que vai através deste BO na Polícia Legislativa da Câmara, e esse processo político sobre a intimidação. Eu ouvi hoje de que haverá punição para ele, que não seja a cassação, mas pelo menos a suspensão de mandato, alguma coisa nesse nível, porque ele foi desrespeitoso, no mínimo tentou intimidar sim a deputada. E você, Mota, acha que é caso para avaliação do Conselho de Ética da Câmara? Eu não sei responder essa pergunta, Brown, mas eu acho que esse é um momento muito importante de reflexão para todas as mulheres que ainda acreditam nesta falácia esquerdista, que ainda são vítimas dessa ideia de que a esquerda é protetora das minorias, que a esquerda levanta as bandeiras, né, da proteção das mulheres. Prestem atenção nesse caso, coloquem-se no lugar da deputada, tá? Imaginem-se naquela situação. Muitas vezes, eu tenho certeza que isso já aconteceu com a maioria de nós, um acontecimento desses, a gente só percebe a gravidade do que aconteceu ou o quanto aquilo nos incomodou algum tempo depois, né? A gente fica, poxa, eu devia ter dado uma resposta, eu devia ter reagido com mais ênfase. E isso acontece frequentemente com as mulheres. Elas são, não estou dizendo que é este caso específico, mas muitas vezes as mulheres são vítimas de atos, elas ouvem gracejos inapropriados, elas são obrigadas a passar por determinadas situações constrangedoras e só algum tempo depois é que aquilo se sedimenta dentro delas e que elas percebem o quanto elas foram machucadas, né, ou violentadas na sua integridade por causa daquele ato. Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito importante para
as mulheres que ainda acreditam nessa falácia da esquerda, prestem atenção no desenrolar desse caso. Prestem atenção a quantas deputadas vão defender a deputada, quantas deputadas de esquerda vão se solidarizar com a deputada e quantas vão fazer o que essa deputada, que eu não sei o nome dela, eu acho, não sei se ela é do PT, do PCdoB, que subiu à tribuna. Alice Portugal, do PCdoB, Mota. Pois é uma deputada do Partido Comunista do Brasil que subiu à tribuna para, em vez de expressar preocupação com o caso, solidariedade com a deputada, ou no mínimo fazer um pedido de desculpas em nome do partido, né? Ela aproveitou para repetir o mesmo discurso cansado de bolsonarismo, de discurso de ódio e pedir censura nas redes sociais. Tudo que a deputada fez, até onde eu sei, foi publicar uma foto que não foi adulterada, não é isso? A foto que ela tirou é um fotograma do vídeo. Então, a deputada não adulterou nada, ela não criou nada. Ela simplesmente publicou uma foto. Pavinato. O que eu vou esperar de um governo? Olha, a primeira-dama, Rosângela Silva Janja, a Gleisi com o lindinho, o Freixo, tava todo mundo lá pulando. Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval Carioca, que homenageou o maior estuprador de mulheres da história deste país. Aliás, Mota, eu prometi esse mês eu termino a biografia de Lampião. Maior estuprador da história do país. Maior traficante de armas, um dos maiores milicianos de coronel, um dos maiores entraves à dignidade do povo nordestino afetado pela seca. Tava todo mundo lá comemorando o estuprador. O que é o Tom e Jerry? Agora dando uma coxada, tirando uma lasquinha da deputada que não é mulher, é bolsonarista. Aí eu imagino o seguinte, eu tenho minha consciência limpa, o bom de ser honesto é isso. Eu achei, por exemplo, um lixo a frase com que Bolsonaro, quando ele era presidente, se referiu à jornalista da Folha, né, falando que ela queria dar um furo. Mas aquilo foi o fim do mundo. Ela quer dar um furo, um misógino, ele não suporta as mulheres. Eu não vi ele encoxar ninguém. Eu não vi ele colocar a narina suja no cabelo de ninguém, como fez o Tom e Jerry. Agora, as mulheres da esquerda acham bem. Ou seja, é melhor você ser vítima de uma piada de mau gosto, péssima piada, né? Ela quis dar o furo. Mas não é nada mal você ser polida pelo Zé Pancinha que enfia o nariz no seu cabelo para pedir respeito a uma deputada desrespeitando outra deputada. Aí não dá. Aí não dá para aceitar. Aí não dá para ouvir quieto que o Bolsonaro é um misógino. Mesmo eu tendo feito todas as críticas contra ele, eu nunca vi ele encoxando ninguém. Eu nunca vi ele assaltando sexualmente, importunando sexualmente ninguém. E se tem uma coisa que dá mais nojo do que uma piada de mau gosto, é uma encoxada de um senhor como esse. E sobre acionamento do Conselho de Ética, Pavinato, inadequado? Pô, ele teria que ser expulso, ele teria que perder o mandato por quebra de decoro, mas foi o que eu falei aqui. Parece que decoro não existe mais em Brasília. O único decoro que tem lá é o decoro italiano da suíte do Luiz Inácio Lula da Silva e da Janja. É o único decoro que existe lá dentro. Que isso é inadmissível. Num país que se orgulha de dizer que tem uma legislação que protege as mulheres, que tem Maria da Penha, que tem feminicídio, uma legislação que agora força a empresa a equiparar o salário do homem e da mulher, um país que agora defende a mulher, aguentar uma encoxada dessa e ninguém dizer nada. E os apoiadores daqueles que acusavam o opositor do atual presidente de misógino minimizarem uma cena como essa. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Só não vê quem não quer. E quem defende isso, me desculpe, eu não tenho outro adjetivo a dar a não ser oligofrênico, estúpido, imbecil.
Agora, Zé, será que a gente vai ver o envolvimento de integrantes do governo federal, de aliados do PCdoB, do Partido Comunista, do deputado Márcio Só uma coisa, Gerri? Tem muita gente achando que eu estou perdendo o tom. Eu imagino a minha mãe no lugar dela. É por isso que eu estou revoltado. Se você tem mãe, eu amo a minha mãe, eu imagino a minha mãe nessa situação. É por isso que eu estou revoltado. Só para